Hello, hello, iluminados do signo de Touro. Bem-vindos ao Magnificently Tarot. Estamos aqui hoje com uma leitura atemporal para vocês. Vamos ver as energias gerais que vão estar com você quando você chegar a esse vídeo, tá? Vamos fazer o nosso ritual, pessoal. Agradeço a todo mundo que puder curtir, que puder comentar aí se gostou do vídeo, trazer suas sugestões, trazer as coisas que estão passando aí com você. E também, quem precisar de uma consulta particular, os contatos estão abaixo. Eu tenho uma rede social também no Instagram que eu posto mensagens diárias. Vocês são muito bem-vindos, tá? Sem mais delongas, vocês sabem que eu não gosto. Bora lá. Vamos à sua energia. Signo de Touro. Eu vou fazer uma leitura diferente dessa vez. Vou abranger várias áreas da sua vida, tá bom? Espero que vocês estejam preparados para as coisas que estão por vir. Bora lá, gente. Parece ficar um pouquinho bagunçado, mas a gente se entende, não é mesmo? Ok. Bom, vamos lá. Começando. Aqui é o seu mental. Eu vejo que vocês estão num momento de satisfação, onde vocês estão sendo guiados aí pelas suas... Não sei se são as emoções. São as emoções ou pela satisfação de fazer algo que você gosta? Eu sempre, quando eu vejo aqui essa carta do coração, ela tá muito ligada ao íntimo da gente, com satisfação quando fazemos o que queremos. Então, o mental totalmente voltado para realizações pessoais, sabe? Aquilo que faz o seu coração bater mais forte, te deixa mais feliz, te deixa mais motivado. É essa a sua motivação mental nesse momento. Nas finanças, eu vejo que vocês estão fazendo parcerias. Se não estão fazendo parcerias, tem uma tendência muito forte a firmar parcerias que melhoram aí as suas finanças. Pode ser um novo contrato, pode ser um novo emprego, né? Pode ser você com um trabalho extra. Tudo que envolver pessoas onde você pode se aliar. Está muito bem favorável, muito bem aspectado aqui para vocês. Vão em frente, sigam em frente, acreditem nessa possibilidade. Tome a iniciativa. Vejo aqui que se você tiver a oportunidade, não fique esperando. Tome a iniciativa de oferecer a parceria, de oferecer um serviço, de oferecer, de aplicar um currículo, por exemplo, tá? Não espere que esse ano é ano de Exu, é ano aí, um ano bem rápido, as coisas vão acontecer com uma agilidade que a gente nem vai acreditar. Vejo aqui que você está liderando a sua vida. Vocês estão tomando as rédeas da situação, vocês estão indo em frente, vocês estão se organizando melhor, estão com poder de liderança, né? Vocês estão aí, pessoas que vejo aqui, um grupo de pessoas que coordena grupos. Então, vocês vão estar alinhando sua equipe para conquistar metas, para alcançar os objetivos. Eu vejo aqui uma positividade muito grande, vocês conquistando essas metas aí. E ficando mais fortes ainda no sentido de dominar as suas habilidades. E se você lidera um grupo aí de 5, uma equipe de 3, você vai passar a liderar uma equipe de 10, 15, uma equipe maior, por causa de que você vai ter a sua liderança reconhecida pelas demais pessoas. Bem forte isso, né? No seu lar. Aqui mostra, pessoal, que pode ser que esteja havendo aí algumas intrigas, né? Alguns desacordos, desavenças no seu âmbito familiar. Aqui pede para você tomar cautela, não entrar em brigas desnecessárias, tá? Espere, age com mais frieza, escute as situações, veja as pessoas se alterarem, mas não se envolva. Não compre as brigas desnecessárias, não faça comentários ácidos, não seja você o estopim das discussões da sua família. É momento de ficar mais quieto e até se for o caso, se as coisas estiverem muito inflamadas na sua família, né, os ânimos, é de você se distanciar por um tempinho e esperar que as questões mudem, tá? Se proteja para você não ferir as pessoas e não sair prejudicado e ferido também, tá? Beleza, no amor, olha aí. Aqui, eu vejo que pode ser, tem um grupo aqui que estão envolvidos num relacionamento de longo prazo. E que às vezes tem tido aí alguns altos e baixos aí no relacionamento, mas aqui fala que é um relacionamento sólido, que é pra você ter paciência, calma, que essas questões vão passar, tá? Não desista só por causa de uma fase ruim,
tá? As pessoas, lembre-se o porquê que você entrou nessa relação, né? Por que você embarcou nesse barco? O que a pessoa tinha no início que você enxergava, que você admirava, né? Que são coisas tão boas e que você tem esquecido disso. É o momento de se permanecer na relação e entender que a brisa, o momento vai passar, tá? Às vezes tem mares mais complicados, mas também tem águas mais claras que vão vir. Tenha paciência. Para aqueles que estão solteiros, aqui eu vejo que a grande possibilidade de você ou numa viagem, ou alguém que venha de uma outra cidade, de um outro país, venha ao seu encontro e vocês possam ter o início aí, construir alguma coisa legal. E aí o forte aqui, para as pessoas que são solteiras, vai ser a comunicação. A comunicação tem que estar muito bem aspectada aí, vocês vão ter que ser mais sinceros, né? Falar tudo que tem que falar, porque vocês não vão ter esse tempo todo de poder se conhecer melhor, porque um mora em cada lugar e vai ser uma coisa muito rápida, mas há grandes chances de que isso, a longo prazo, se torne algo maior, tá? Do que só um flerte. Isso aqui para os solteiros. Bora lá, trabalho. Veja aqui que no trabalho, algumas pessoas vão ter que fazer uma escolha, ou de permanecer numa situação, numa empresa, ou num negócio, ou de mudar de área, né? Veja aqui que você, enfim, são escolhas a serem feitas. Às vezes nem é uma mudança de trabalho, mas a mudança da forma que você leva o que você faz, realiza o seu trabalho, tá? Às vezes é uma mudança, uma escolha sua de mudar de posição, de mudar de estratégia, né? A escolha. Eu vi ali que tinha saído a liderança para vocês muito forte, né? Então aqui é você às vezes tomar uma atitude diferente, escolher tomar uma atitude diferente. Às vezes escolher ir para um setor que mais te agrada. Tinha a carta do coração no seu mental. Então, fazer as coisas com mais satisfação. Então, esse é o momento de escolher o que você vai fazer no trabalho para que você tenha esse sucesso, para que você tenha essa realização, tá? Com relação a parceiros. Parceiros é no geral, tá bom, gente? Há um aumento aí, para algumas pessoas que vai ser de grande colheita com as parcerias, né? É um momento positivo aí para quem já tá construindo algo, né? Com as parcerias, ou até mesmo com a relação amorosa, é um momento de colher, né? Realizar as questões. E para outras pessoas, pode vir um momento de corte, sim. Cortar o que não está sendo mais interessante na relação. Um corte onde vocês vão eliminar tudo aquilo que é excesso, eliminar tudo aquilo que não cabe mais na relação de vocês e repaginar essa situação, tá? Com relação à espiritualidade, aqui eu vejo vocês recebendo uma mensagem do seu mentor espiritual, do que você acredita, né? Vocês vão estar com a intuição em alta aqui, recebendo uma mensagem importante. Então, fique atento aos detalhes. Não existe coincidências na vida. Tudo que se repetir aí pode ser um alerta. Se ver o número com muita frequência, consulte na internet o que significa aquele número. Veja um anjo vinculado, veja o significado numerológico do número. Vocês podem receber uma mensagem aí no momento que vocês precisam. Fiquem atentos principalmente aos sonhos, porque muitas das vezes os nossos sonhos é uma maneira que a espiritualidade usa para se comunicar com a gente. Então, esse é o alerta para vocês com relação ao espiritual. Com relação a projetos, vejo vocês aí apegados a uma ideia antiga já, a um apego. Como eu vejo a carta do urso aqui, pessoal, esse apego aqui, eu peço que vocês tomem cuidado, porque às vezes a gente fica apegado a umas coisas que não tem nada a ver com a gente. Que a gente tá lá só por ego, só porque a gente acha que é bom, só porque a gente acha que aquilo vai trazer algum status pra gente. E aqui, o que tem que ser analisado é se realmente a viabilidade dos seus projetos que estão sendo aí, que você tem se dedicado, esses projetos realmente é o que você quer? Não é só porque, não é só para agradar alguém, não é só para ter reconhecimento dos outros. Tome cuidado com isso, porque o urso sempre traz para mim aquela questão do excesso, a questão do apego desnecessário, tá? Então, um foco aqui no projeto, revisão dos seus projetos, tá? O que você tá fazendo aí, se é realmente o que você realmente quer, ou se você não tá fazendo só por uma questão social, só por uma questão de dinheiro, uma questão que não te leva a nada. Tomar muito cuidado. Aqui no futuro próximo, eu vejo que vocês vão ter, a depender de como vocês levarem a vida aqui, vocês podem ter que contornar situações mais difíceis, sim. Vão ter aí alguns desafios que vão se apresentar na vida de vocês. E que pede muita paciência. Muita paciência, porque
não é impossível a gente contornar os desafios. Só que muitas vezes a gente coloca os desafios numa posição de tanta dificuldade que nós acrescentamos dificuldade às nossas questões. Então, tome cuidado para você não potencializar essas dificuldades na sua vida. Sempre tem um jeito, sempre tem outra forma de fazer as coisas. Ah, possível sim. Para outras pessoas, veja aqui questões judiciais vindo aí ao encontro de vocês. Se vocês não têm uma questão na justiça, como é para o futuro? Vocês não... Às vezes você tem alguma ou não, tá? Independente. Futuramente você pode ter um problema judicial, sim, vindo aqui. Até veio para mim por questões de trabalho. Até vem aqui para mim um grupo de pessoas que vão ser demitidos ou vão ter o acerto devido que vocês tinham que fazer e vão ter que entrar aí numa briga judicial para correr atrás dos seus direitos. E aí também muita paciência, né? Bora lá. Social. Vejo vocês aí uma fase de estagnação, não estão aí abertos a socializar muito. Então, vejo pessoas aí quietas em casa, se deram uma afastada, né? Ou às vezes só encontram aquele determinado grupo de amigos, o mesmo ciclo social de sempre. Aqui é um alerta, né, gente? Não sei se vocês estão mexendo aí com novos projetos. É bom ter, às vezes, novas pessoas, novas ideias para ampliar a nossa mente. O social, ele nos influencia muito por isso. Você conversa com pessoas e tem ideias diferentes. Então, não fique ancorado só nessas situações, não fique só em casa. Busque novos ares, busque pessoas busque se relacionar com pessoas das quais elas já têm aquilo que você deseja, o sucesso profissional, o sucesso amoroso, né? Para você entender com a experiência delas e agregar alguma coisa para sua vida. Você ficar vivendo só as mesmices, escutando as mesmas pessoas, indo nos mesmos lugares, isso aí não te leva a nada. Acordando no mesmo horário. Não quer socializar, não quer sair para conhecer gente diferente? Sai de casa no horário diferente, acorda mais cedo, saia mais tarde, tá? Depois do trabalho, faz uma caminhada, chega mais tarde em casa. Daí você pode ver situações, pessoas diferentes. E mesmo que você não tenha contato com elas, elas podem te inspirar de alguma forma. Essa aqui é o conselho. Não é fácil dar conselho, né? Em geral, eu peço que você aproveite o processo. Seja feliz. Faça as coisas de acordo com o que traga para você a sensação de realização. A sensação de que você realmente fez o melhor, tá? Fique focado nas conquistas. Deixe as dificuldades de lado. Não eu tô falando para vocês não enfrentarem as questões, mas eu estou dizendo que não há nada que seja 100% ruim e seja 100% bom. Então, das situações que se apresentarem, se foque no lado bom. Celebre o que foi conquista. O dia foi difícil hoje. Mas nossa, o clima tava bom. Eu tive um bom almoço. Foque nas coisas boas do dia, tá? E aí, assim, você vai tendo inspiração e força para seguir em frente. Esse é o ponto. Coisa simples. Nossa, meu banho, que gostoso. Comi a comidinha gostosa. Olha, nossa, dormi bem essa noite. Agradeça essas questões. Pequenas realizações fazem um grande milagre no final, tá bom? E aí, eu vejo que às vezes vocês podem passar por uma situação desafiadora, vocês vão ter aí que enfrentar questões, sim, mas no final vocês vão ter sucesso. E aí a dor, quando eles falam sempre que a carta da cruz, ela traz processo de sacrifício, né? Lembra de Jesus carregando a cruz e arrastando. Mas aí lembre também que Jesus tinha um propósito muito grande, porque ele queria mostrar o amor dele pela terra. E era a forma dele demonstrar o amor dele. Então, por mais que tinha dor física, tinha um propósito muito grande dentro dele. E aqui eu peço que você tenha esse propósito muito grande dentro de você. Me entenda que eu tô falando de Jesus, não tô falando de religião, não. Tô falando de vida, de até uma inspiração para você. Não há dor que te impeça de conquistar as suas questões, os seus objetivos, se você tiver eles bem definidos dentro de você. Porque quando você faz as questões por propósito, não tem nada que te pare. Tá? O único que pode te interromper aqui no seu processo é você mesmo. Esqueça os outros. É você com você mesmo e com a sua espiritualidade. E aqui, fecha a leitura de vocês. Obrigada por terem assistido. Beijos iluminados. Vejo vocês em breve.